E hoje nós vamos concluir essa série de mensagens falando no capítulo de número 7 do livro de Mateus, dando aí a final, de Jesus e o Sermão do Monte. Abra sua Bíblia então, Mateus capítulo 7. Pode sentar, fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos viajar nesse capítulo hoje, vamos meditar nele hoje. Vai ser muito proveitoso para a glória de Deus. Espero que você tenha tido um domingo abençoado, cheio da graça de Deus. E vai ficar melhor ainda depois desse culto. O cenário que a gente tem aqui, eu já falei, mas não custa lembrar, que é Jesus ensinando a multidão no Sermão do Monte, mas em particular ele passando as normas, as diretrizes, passando as orientações, as principais orientações que os seus discípulos precisavam ouvir. E aqui no capítulo 7, Jesus vai finalizando o Sermão do Monte, e ele fala o seguinte, no versículo 1: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o mesmo critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara uma trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estralhassem vocês. Jesus começa aqui nesse capítulo 7 já trazendo um tema muito interessante, que é a capacidade ou a habilidade que as pessoas têm de julgarem as outras pessoas, de emitir julgamento, conceitos, pré-conceitos em cima de ações e de coisas que nós vemos. A grande verdade, irmãos, é que eu e você, nós julgamos as pessoas pelas ações delas. Nós olhamos alguém e essa pessoa faz alguma coisa e a gente julga por aquilo que ela faz. Mas quando nós agimos, nós queremos que as pessoas nos julguem pela nossa intenção. Quantas vezes você ouviu alguém falar alguma coisa e já julgou aquela pessoa por causa das palavras que ela falou? E quantas vezes você falou algo que magoou alguém e de repente você fala assim, não era a minha intenção. Não, eu não quis dizer isso, você me interpretou errado. Então é muito bom de julgar as pessoas pelas ações e a nós mesmos pela nossa intenção. Só que aqui o Senhor Jesus está dizendo que a mesma medida, o mesmo peso, a mesma coisa que a gente fala de alguém, que a gente julga alguém, a gente vai ser julgado nisso. É como se nós chegássemos para Jesus e falássemos para ele da seguinte forma: Jesus, sabe aquele irmão, ele está errando nisso, nisso e nisso. Mas anota aí no teu caderninho, aí no céu, no teu livro, que eu nunca vou errar nessa área. Só que a gente esquece que a gente é falho, que vai chegar um dia que a gente também vai errar. Só que quando a gente errar, Jesus não vai simplesmente julgar no critério dele, dizendo, aqui eu te julgo dessa forma, eu faço. Não, ele vai pegar aquele conceito, aquele julgamento que você emitiu lá atrás, que você disse que nunca erraria naquilo. Aquele julgamento que você fez com outra pessoa, ele vai pegar aquilo e vai dizer, bom, se ele julgou por essa medida, por esses critérios dessa pessoa, então eu também vou julgar ele por esses critérios e por essas medidas. Porque o Senhor, ele é tão bom e ele é tão justo que ele não impõe o julgamento dele sobre nós. Se você olhar para o que diz aqui na palavra de Deus, nós somos às vezes os mesmos que julgamos e colocamos sobre nossa cabeça nossa própria sentença. Então nós precisamos entender isso, precisamos parar de julgar os outros, parar de ver defeito na vida dos outros, ver problema na vida dos outros. Nós somos às vezes muito bons em ver defeito no irmão, em ver problema na vida do irmão, em ver, sabe, como o Senhor falou aqui, a gente vê um cisquinho que está no olho do irmão, mas não olha os nossos defeitos, nossas falhas, nossos erros.
que às vezes é tão mais gritante quanto aquele do irmão. E aí a gente julga aquele irmão, e o Senhor Jesus diz assim: olha, por que em vez de você querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, você não tira a trave? A trave era um pedaço de pau. Você está dizendo que tem um cisco no olho do teu irmão, mas tem um pau atravessado do seu olho e você não está vendo? Então, antes de você querer tirar as pequenas coisas e julgar as pequenas coisas dos outros, tire essa trave, essa lenha que está no seu olho aí. Porque depois que você remover de você, aí você tem condições de tirar o cisco do teu irmão. Depois que você venceu naquela área, sabe, o Evangelho de Jesus aqui, ele está dizendo, não é sobre julgar pessoas, é sobre você vencer e ajudar pessoas a vencer. Essa aqui é a verdade. Não é sobre você julgar, olha, nossa, o Júnior, porque o Júnior, não. Cara, eu preciso vencer nessa área que eu estou julgando ele. Eu venci, bom, agora tirar o cisco do olho dele é fazer ele enxergar melhor. E para fazer ele enxergar melhor, eu não preciso expor ele diante de toda a igreja, mas eu preciso me aproximar dele e falar, cara, eu já venci nisso, eu vou te ajudar a vencer. Esse é o Evangelho de Jesus. Só que aqui Jesus fala que a pessoa que ela fica julgando os outros e não olha para ela mesma é hipócrita. E hipocrisia, irmãos, é a gente dizer que vive uma coisa e a gente vive outra totalmente diferente. E o Senhor continua dizendo, olha, não deem aos cães o que é santo, nem jogue suas pérolas diante dos porcos, para que estes não pisem. O Senhor está falando aqui, não adianta vocês quererem abrir os olhos, vocês quererem ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. E ele continua no versículo 7. Peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas a quem lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Deus está dizendo aqui, ore. Ele incentiva a oração. A gente é muito bom de contar os nossos problemas, nossas dores, nossas lutas, e a gente compartilha com todo mundo, mas às vezes a gente esquece de falar para Deus. É Ele que vai nos responder, a resposta vem dEle. E aqui o Senhor Jesus, ele diz, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês vão achar, batam e a porta vai abrir. Mas isso é o ato de orar, quando você ora, quando você é fervoroso na oração. Você não precisa ser repetitivo nas palavras, mas ser constante na oração. Insistente na oração. Pede, Senhor, eu preciso, Deus, me ajuda. Senhor, vai batendo na porta, irmãos, uma hora a porta vai abrir. O que Jesus está dizendo aqui, se a gente que é mal, nosso coração, nossa essência é má. Ah, pastor, mas eu sou tão bom, Nossa essência é má. A gente é egoísta por natureza. Mas ele diz, se a gente que é mal, a gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos, a gente quer o melhor para eles. Sim ou não? A gente quer o melhor para eles. Jesus diz, ó, se o teu filho, se a tua filha, Júnior, te pedir um pão, você vai dar uma pedra para ela? Lógico que não. Se ela te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Não. Por quê? Porque ela é minha filha, pastor, ele vai dizer para mim. Eu não quero coisa ruim para ela, eu quero coisas boas. Aí Jesus fala assim, quanto mais o seu Pai que está no céu não vai dar para você tudo que você pedir. Mas aprenda a pedir. E Jesus diz, batei e abrir-se-vos-á, pedi e será dado. Amém? Tem um versículo 12, que é um código bem interessante da gente observar. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Estava lendo um livro, até fiz o resumo desse livro, que é As 16 Leis do Sucesso. Eu não sei, eu acho que o autor não é cristão. Pelo que eu vi, não é cristão. Mas ele termina a 16ª lei dizendo o seguinte,
tudo que você quer que os outros façam para você, faça você primeiro. Quando eu vi essa lei, eu falei, uau, eu já vi isso em algum lugar. Alguém já falou isso há milhares de anos atrás. Que a lei mestra, né? São 16 leis, mas a última é a lei mestra, é aquela que se encaixa em tudo. Que sem ela, nenhuma das outras 15 funciona. É essa. Tudo que você quiser que os outros façam para você, faça você primeiro. E eu percebo assim que o mundo está usando da teologia bíblica. As pessoas que às vezes não têm uma aliança com o Senhor, não seguem a Jesus, elas meditam no livro de Provérbios, elas leem a Bíblia, elas pegam a essência daquilo para aplicar na sua vida, e eu fico observando, e aqueles que são crentes, que creem em Jesus, aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, que são considerados a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos de Deus, a noiva de Jesus Cristo, não lê a palavra de Deus, e não vive essa palavra. Antigamente a igreja discipulava o mundo, hoje parece que é o mundo que discipula a igreja. Parece que a gente aprende mais com o mundo do que o mundo com a gente. Não tem sentido nisso. Está na hora da gente virar esse jogo. Está na hora da gente começar a viver aquilo que a gente prega. Amém? Versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que encontrarão. Aqui Jesus fala de algumas coisas importantes. Ele fala de que é apertado. A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida. Mas a porta que conduz à perdição é larga, o caminho é largo. Então o que o Senhor está dizendo aqui, para você se perder, é mais fácil. Para você se perder é tudo mais fácil, é tudo mais largo, é tudo mais espaçoso, é tudo mais confortável. Mas para você estar no caminho, primeiro o caminho é apertado. A porta para você entrar é estreita. E são poucos os que o encontram. Vamos meditar nisso? Jesus diz que a porta é apertada, a porta é estreita, e apertado é o caminho, e são poucos os que o encontram. Vamos entender isso aqui. Ele diz o seguinte, que o caminho é apertado, a porta é estreita, mas são poucos que encontram o caminho. Então é muito fácil de você estar na igreja, é muito fácil de você ser batizado nas águas, é muito fácil de você seguir a Jesus, mas não está no caminho. Nunca ter achado o caminho. Nunca ter entrado pelo caminho. A gente viu isso nessa pandemia. Quanta gente que dizia cristão, lia a Bíblia, orava, vinha aos cultos. E hoje você vai ver os stories, você vai ver os status do WhatsApp, você vai ver as postagens de rede social, você se apavora. Cara, não acredito, fulano não pode. Sabe por quê? Porque o caminho é largo. E o caminho que conduz à vida, ele é apertado. E não é todo mundo que encontra. Jesus diz na parábola das 10 virgens que 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As 5 prudentes subiram, as 5 loucas ficaram. Encontraram com o noivo as prudentes, as outras não. Então quer dizer que 50% das noivas, elas encontraram com o noivo. Jesus diz o seguinte, estarão 2 no campo, um será tomado, o outro será deixado. Se você observar as dicas que Jesus dá ali, ele diz para a igreja que 50% daqueles que se dizem cristãos não serão arrebatados no dia que ele vier buscar a igreja. 50% da igreja não vai subir. Então se 50% não subir, como que os 50% que ficou, 50% que ficou, estava na igreja, adorava na hora do louvor, ofertava, fazia tudo certinho, pastor, por que não subiu? Porque não achou o caminho. Porque nunca encontrou o caminho.
Jesus não é uma religião, ele é o caminho. Parece que ele disse na Bíblia, né? Eu sou o A e a. Então ele é o caminho. Nós precisamos estar nele. Por isso que estar em Cristo é apertado. Por que é apertado, pastor? Porque você não pode fazer qualquer coisa. Você tem que entender que você está em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ah, mas eu posso tal coisa, pastor, eu posso aquilo, pastor, eu posso aquilo. Deixa eu te falar, você pode tudo. Então, como que funciona? O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer. Mas nem todas as coisas me convém fazer. E é isso que a gente precisa entender. E quando nós estamos em Cristo, nós temos liberdade, mas nós usamos a liberdade para servir a Ele. E não para ser servido. Amém? Versículo 15: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso, se colhem uvas de espinheiro, figos de ervas daninhas, assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Jesus aqui está dando um alerta sobre falsos profetas. Gente, muito cuidado. O ser humano, por essência, ele tem fome do sobrenatural. O ser humano tem fome do sobrenatural. Porque a gente foi criado para desfrutar do sobrenatural. A gente foi criado para estar no jardim do Éden, desfrutando da presença de Deus, vivendo o sobrenatural com o Senhor. Para quem tem uma vida com Deus, o sobrenatural é natural. Para nós é sobrenatural, mas para Deus é natural. Só que tem uma coisa: existe o lado ruim, existe o lado maligno. E é o que arrebata muitas pessoas, porque elas têm fome do sobrenatural, de se conectar com algo maior, de ter uma conexão com algo sobrenatural. O ser humano tem essa tendência. E às vezes, muitos irmãos, por não saberem ouvir a voz de Deus, eles ficam correndo atrás de profecia. Aonde tem um profeta? Fiquei sabendo que vai ter um profeta em tal lugar. Vou lá ouvir. Vou ver se me revela. Acho que virou filme. Lembra da Kodak? Tinha o filme da... Quem é do tempo das máquinas de filme aí? A gente está ficando velho, né? Tinha as revelações, tu tinha que tirar foto, tinha que revelar. Tem o crente Kodak, ele vive atrás de gente que vai revelar ele. Ah, mas falaram o meu CPF. Falaram não sei o que. Gente, para. Primeira revelação que você tem que buscar na sua vida é essa palavra aqui. É a palavra revelada. Mas, pastor, o senhor não acredita? Acredito. Só que nem tudo e nem todo mundo que chega dizendo assim, diz o Senhor, é de Deus. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Cuidado com a nossa vida. Aquilo que a gente sai fazendo. Eu lembro de uma pessoa que ela, estava num culto. Uma outra pessoa estava pregando. Não vou. Talvez alguns conheçam, então eu vou lá por longe. E essa pessoa começou a profetizar e revelar, e mandou que uma pessoa ficasse de pé na igreja, e começou a revelar aquela pessoa, dizendo isso. Aquela pessoa pegou aquela palavra, guardou no coração dela, ela acreditou naquela pessoa que estava pregando. Só que Deus não tinha mandado fazer aquilo. A pessoa fez na carne, fez porque conhecia a pessoa, conhecia os talentos daquela pessoa, conhecia a capacidade daquela pessoa. O que aconteceu? Aquela pessoa chegou e foi apertar o pastor dela. Falou: pastor, o senhor viu, né? Me revelaram, disseram isso. Quando que o senhor vai me colocar em tal cargo? E essa pessoa vivia uma vida toda bagunçada no pecado e tantas coisas. Não tinha condições nenhuma de servir. Antes de ser tratado.
Então a gente precisa ter cuidado com quem vem entregar a palavra profética. E Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então começa a observar o fruto dessa pessoa. Observa o fruto. Eu vou te dar um exemplo. A gente sabe, eu, Márcio, pastor, sei de uma coisa. Que vocês não escutam somente a minha pregação. Eu sei que muitos de vocês escutam tantos outros pastores no YouTube. E fique à vontade para escutar. Mas eu só te peço uma coisa. Certifique-se do fruto desses pastores. Vejam se eles têm fruto. Vejam se eles têm família. Vejam se eles tratam bem os filhos, a esposa, a família. Veja se esses pastores que você estão ouvindo, que você recebe palavra profética, e que não sei o que, vê se eles têm uma cobertura espiritual sobre a vida deles. Começa a observar se os frutos dessa pessoa são frutos dignos de você parar para ouvir. Se não tem fruto, irmãos, nem para ouvir. Ah, pastor, mas e se a pessoa chegar e falar, escuta? Para escutar você não vai pagar nada. Vamos continuar? Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal. Que Jesus está falando de quem vai entrar no reino. Quem vai entrar no reino? E é engraçado, irmãos, que Jesus fala que a pessoa que ele está dizendo aqui que não vai entrar é uma pessoa que profetizou no nome do Senhor, que expulsou demônio no nome do Senhor, que curou enfermos no nome do Senhor, fez milagres no nome de Jesus. Jesus fala assim, ó, eu nunca conheci vocês. E eles vão dizer, mas Jesus, eu estava na tua igreja. Pois é, rapaz, que estranho, eu ia lá todo domingo, eu nunca te vi. Mas eu estava lá, Jesus. Não, você não estava. Sabe por quê? O nome de Jesus é poderoso, amém? Se você orar no nome de Jesus, a enfermidade vai sair, o demônio vai sair, você pode até profetizar. A questão é, se você não está no caminho, se você não está nele, se ele não te conhece, como que é a tua vida com Deus? E ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Te pergunto, na sua vida, no seu chamado, no seu propósito de vida, você tem feito a vontade de Deus? É uma primeira indicação que Jesus diz, olha, quem vai entrar no reino de Deus é aquele que faz a vontade de meu Pai. Você está fazendo a vontade de Deus para a sua vida? Ponto. Você e Deus, você responde. Eu estou aqui hoje só para instigar você, para você firmar mais e mais com o Senhor. Mas entenda que Jesus diz, profetizar, expulsar demônio, curar enfermo, não é sinal de que alguém vai entrar no reino de Deus. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor está dizendo aqui, finalizando o Sermão do Monte, Jesus está dizendo assim, gente, tudo que eu falei para vocês aqui, aquele que ouve, tudo que eu tenho falado aqui, você que está ouvindo tudo que a gente tem falado aqui no Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, e pratica, é comparado a alguém que constrói sua casa sobre a rocha. Que pode vir a tempestade, a chuva forte, o vento forte, os rios podem transbordar, mas essa casa não vai ser abalada.
Porque você não conhece um Deus só de ouvir falar, você conhece de praticar a palavra dele. E como que se permanece em Cristo? Como que se permanece no Senhor? Quando nós praticamos a palavra de Deus. Quando não somos apenas ouvintes num culto de domingo, nós saímos daqui e aplicamos isso na nossa vida, paramos de julgar os outros e aplicamos todos os princípios que nós aprendemos nesses domingos aqui. E a partir desse momento nós passamos a andar no caminho. Entramos pela porta estreita. E ele diz que aquele que só ouve, mas não pratica, é semelhante a uma pessoa imprudente que constrói a casa sobre a areia. Quando vem a chuva, vem os ventos fortes, vem a tempestade, a casa desaba e grande é a ruína. A tua casa precisa permanecer de pé, amém? Tua família precisa permanecer de pé. Teus filhos precisam permanecer de pé. Sábado nós ministrávamos aqui na Rede Jovem, eu e minha esposa, e nós testemunhamos sobre o nosso chamado, testemunhamos sobre como Deus ele nos trouxe para o ministério. Qual o objetivo disso, pastor? Inspirar outros jovens para que eles se levantem para ser futuros pastores, futuros líderes. Porque se não levantar novos líderes na próxima geração, o evangelho vai morrer na gente. A gente vai envelhecer. E a nova geração precisa vir com força. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que passar o cajado para a próxima geração. E falar, agora eu trouxe até aqui, agora é você, vai. Deixa Deus te usar. Então existem momentos da nossa vida. Agora, como que nós vamos transferir isso para os nossos filhos? Se nós não estamos no caminho. Se nós não ensinamos princípios e valores dentro da nossa casa, e nós esperamos que os professores ensinem, não vão ensinar. Não vão ensinar. Pelo contrário, nem todos, mas uma boa parcela vai desconstruir valores que você tem plantado na vida dos seus filhos. Você quer que a igreja ensine? Não é papel da igreja ensinar seus filhos. O papel de educar seus filhos é seu. O papel de ensinar seus filhos é seu. Nosso papel como igreja é capacitar você para servir o Senhor, para cumprir a grande comissão na sua vida, para cumprir Mateus 28, 19 e 20 na sua vida. Esse é o nosso papel. De te ajudar a vencer cada luta, cada tribulação. E Jesus finaliza o Sermão do Monte dizendo: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus falava por autoridade, com poder, com unção, diferente de quem só estuda. Jesus falava com autoridade, sabe por quê? A autoridade vem quando a gente vive. A autoridade vem quando a gente vive. A autoridade não vem por um cargo que você tem. A autoridade vem pelo que você vive e pelos seus resultados, pelos seus frutos. Ninguém para ouvir alguém que não tem resultado. Mas quando uma pessoa tem resultado, você para. Eu estava assistindo um vídeo do bispo T.D. Jakes, não sei se alguém já conhece. É um pastor americano. E ele falava o seguinte, que as pessoas olham para os cristãos e elas... O certo, né? O certo é, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas o mundo olha para os cristãos dizendo, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. E ele fala do peso que é carregar um ministério, do peso que foi carregar um ministério, carregar a vida pastoral. E quando ele começou a ser muito conhecido, muito famoso, ele começou a ser atacado pelos jornais, as pessoas falavam mal dele na mídia, e ele não tinha muitas vezes o direito de se defender. E um dia ele foi para um seminário, pregar num seminário, e ele pregava mensagens de fogo, mensagens de unção, só que dentro dele, ele estava arruinado. E um dia ele estava tão triste, mas tão triste, que ele decidiu ficar no seminário e nem ir para casa, para estar perto dos colegas, dos outros pastores, para que ele não se sentisse tão sozinho. E de repente alguém chamou e disse, olha, tem uma mulher que quer falar com o senhor lá embaixo. E ele falou assim, tá bom, eu já vou. Mas ele disse que deu um chá de banco na irmã, porque ele não estava a fim de conversar com ninguém.
Mas passou muito tempo, ele voltou e ela estava lá. Disse que era uma pessoa magrinha, bem pequenininha. E ela olha para ele e fala assim: pastor, eu estava grávida, só que meu filho, ele foi gerado nas trompas e ele morreu. E as toxinas do feto estavam me matando. E eu estava morrendo. Eu não tinha esperança. Mas eu estou aqui hoje para testemunhar para o Senhor, para dizer que as suas pregações, ouvir as suas pregações todos os dias, me manteve viva. E eu estou aqui hoje para dizer que não é sobre eles, é sobre nós. Obrigado por ser sobre nós, por ser um canal de bênção na nossa vida. Eu sei que talvez o Senhor tenha sido perseguido, mas não é sobre eles. O Senhor lhe levantou, porque é sobre nós. E ele disse que começou a chorar e ficou muito abalado, e pegou o carro e foi embora. E nem se deu trabalho de pegar o nome daquela irmã. Passou-se 10 anos, ele vai pregar numa igreja, e ele está lançando um livro, e ele está autografando o livro naquela igreja, e de repente chega uma mulher. Agora não era mais aquela magrinha, pequenininha, já tinha engordado um pouquinho. Estava firme, estava bonita. E ela olha para ele e fala assim: o senhor lembra de mim? Ele falou: não lembro de você. Eu sou aquela mulher que eu lhe procurei no hotel, assim, tal. E ele ficou tão maravilhado, tão feliz de ter reencontrado aquela irmã, que ele para de autografar os livros, ele larga tudo. E ele vai dar um abraço nela, agradecendo a ela. E tinha vários irmãos da igreja. E ele aponta para aquela mulher e fala assim: esta mulher é a razão pela qual eu não parei de pregar o evangelho. Sabe, irmãos, a caminhada nunca vai ser fácil para ninguém. Estreito é o caminho, estreita é a porta, apertado é o caminho. Mas não é sobre quem nos acusa, não é sobre quem nos persegue, não é sobre quem atira pedra contra mim, contra você. É sobre pessoas que nós estamos tocando nessa geração e mudando a vida dessas pessoas através do Evangelho de Cristo. Nós não podemos parar, porque não é sobre nós, é sobre eles. Não é sobre nós, é sobre o nosso bairro, é sobre a nossa cidade, é sobre o nosso estado, é sobre nossa nação. Por isso que eu e você não podemos parar. Fique de pé agora em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Que você tenha um coração agora de gratidão, de orar a Deus, grato porque Ele te escolheu, Ele te chamou, porque a tua casa, ela está sob a rocha, ela está alicerçada sob a rocha. Que o Senhor continue abençoando de maneira poderosa a sua casa, a sua família. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, enquanto o louvor vai cantar mais uma vez, primeira parte dessa canção, pelo menos até a metade. E nós vamos orar, vamos estar juntos orando, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar
nos dê força, nos ajude a construir a nossa casa sobre a rocha. Nos ajude a reconhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas debilidades. O Senhor nos dá suporte para aprendermos a orar de forma efetiva, de forma que possamos tocar o Senhor através da nossa oração. Nos ajude, Deus, para que não venhamos ter o hábito de julgar as pessoas. Nos ajuda a permanecer no caminho que é o Senhor, a entrar pela porta estreita. Nos ajuda, Senhor, a discernir as vozes que falam no nosso coração, para que não venhamos dar ouvidos à voz de falsos profetas, pessoas que não têm raiz, pessoas que não têm, muitas vezes, frutos e intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não sermos aqueles que o Senhor disse que não entrarão no reino dos céus, que fizeram tantas coisas no Teu nome, mas na verdade o Senhor não os conhecia. Porque não basta nós conhecermos o Senhor, precisamos ser conhecidos pelo Senhor no céu. Deus nos ajude, que nunca falte os nossos pés fundamentados na Tua palavra, e que venhamos praticar tudo que temos aprendido aqui nesses cultos de domingo, e que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, como diz essa canção, inspirada na bênção arônica, na bênção sacerdotal, que era liberado sobre os filhos primogênitos. Que o Senhor te abençoe, que faça resplandecer o Teu rosto sobre ti, que o Senhor te abençoe e te dê paz. Senhor, que Tu possas liberar agora sobre a vida de cada um aqui, bênção sem medidas, bênção sem medidas sobre o seu lar, sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essas bênçãos sejam derramadas até 1000 gerações, até 1000 gerações, sobre a Tua igreja, sobre Teus filhos, sobre aqueles que Te seguem, sobre aqueles que amam a Tua presença, sobre aqueles que estão no caminho, até 1000 gerações, suas bênçãos serão alcançadas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que a bênção Se derrame até 1000 gerações sobre os família e Teus filhos e os filhos de Teus filhos. Se derrame até 1000 gerações da família e Teus filhos e os filhos de Teus filhos. Do Senhor nessa noite, glorificando o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. E já cumprindo esse tempo de bênção, eu quero chamar aqui o Jean e a Ana, trazendo o Theo para nós apresentarmos ele ao Senhor nessa noite, junto com as testemunhas, né? Os padrinhos do Theo, para apresentarmos ele ao Senhor. Enquanto isso, eu vou lendo o texto, enquanto eles vão subindo aqui no altar, que está na palavra de Deus, em Lucas capítulo 2, versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar o Senhor. E conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram oferecer oferta de sacrifício, segundo o que estava escrito na lei. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode ficar aqui. Isso. Se quiser passar aqui para o outro lado também, fique à vontade. Queridos, a Igreja do Evangelho Quadrangular não batiza crianças, porque, como nós lemos aqui, Jesus foi apresentado ao Senhor no 8º dia.
E o batismo, ele é para arrependimento de pecados. E um bebê como o Theo ainda não tem condições de se arrepender dos seus pecados, né? E quando chegar o tempo certo, o momento certo, na idade certa, ele vai chegar para os seus pais e vai pedir para ser batizado nas águas, conforme está escrito na palavra de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nós cumprimos a palavra do Senhor, como está escrito em Lucas capítulo 2, orando pelo Theo, abençoando ele, consagrando ele ao Senhor. Eu quero pedir que a igreja estenda as mãos para cá, para nós orarmos por ele. Fica também aqui o compromisso dos padrinhos, né, de ajudar o Theo, cuidar dele, principalmente dar direção, né, que ele possa andar num caminho de vitória, num caminho de Deus, dar bons conselhos, né, cara? Você está quase rindo aí, ó. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus, nós te agradecemos por nessa noite podemos estar aqui junto com o Jean, com a Ana e todas as suas famílias, seus familiares e amigos, para apresentar o Theo ao Senhor. Deus, abençoa ele, Deus. Guarda a vida dele, guarda o crescimento físico, o crescimento espiritual, o crescimento psicológico. Pai, em todas as áreas da sua vida, nós abençoamos o Theo para que onde ele coloque a sua mão, a tua bênção se manifeste, onde ele coloque a planta do seu pé, ali seja dele por herança, Pai, e que ele seja guardado por ti em todos os dias da sua vida. Dá sabedoria aos seus pais para que possam guiá-lo em caminhos de paz. Dá sabedoria aos seus padrinhos para que possam sempre orientá-lo às boas práticas da vida e aos princípios da tua palavra. Nós te agradecemos e desde já, Pai, colocamos o Theo em tuas mãos, sabendo que o Senhor vai cuidar dele em todos os aspectos da sua vida, para a glória de Deus. Amém? Parabéns, gente. Deus abençoe. Fique à vontade depois do final para tirar foto, tá? Então, fique à vontade. Amém. Gente, pode sentar um pouquinho. Nós vamos já para o encerramento. Eu quero apresentar algum material que chegou na nossa livraria aqui, no prédio ao lado. Antes disso, passa o vídeo do encontro para a gente. Está chegando aí mais uma edição do Encontro dos Vencedores. Amém? Só tem 30 vagas, hein? Venha viver um momento inesquecível. Descobrir, sentir o amor de Deus. Você não está aqui por acaso. Tudo tem um propósito. Participe do Encontro de Vencedores. Nos dias 5, 6 e 7 de março. No Sítio Miller. Para mais informações, entre em contato. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Amém. Deus, Esse ano vai ter muita coisa legal. Nós vamos ter o nosso seminário de casais também esse ano, vai ser bênção. O ano retrasado foi no hotel em Torres, né? Esse ano aí a gente está vendo outros lugares também. Talvez seja em Gramado, não sei. Então vá se preparando aí, para que vai ser um tempo muito de Deus, um tempo abençoado. E por falar em casais, cadê os jovens casais? Quero avisá-los que já começou o grupo de jovens casais, todo sábado, às 20 horas, lá no Prédio dos Fundos, tá? Então, quem você conhece algum jovem casal aí, já encaminha para participar com a gente. E também pedir que os pais enviem os seus filhos para a rede de jovens. Também a rede jovem todo sábado às 20 horas, tá bom? Tem sido uma bênção. Nesse sábado nós estávamos pregando aqui. Foi muito legal esse tempo com os jovens. Bom, vamos lá. Chegou um material bacana. Nós temos aí para quem está estudando sobre a visão celular, o livro Multiplicando a Liderança. Esse livro é muito bom, preparando líderes para fazer a colheita. Chegou também aqui a Bíblia King James Slim, é uma Bíblia fininha, ultra fina, para você carregar na bolsa, carregar na mochila, bem leve, prática. A letra é pequena, tá? Eu vou avisando, a letra é pequena. Mas se você quer carregar no dia a dia uma Bíblia junto, tá aqui. King James Slim, muito top essa Bíblia aqui. Chegou também o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Quem precisa de um avivamento na sua vida, eu recomendo, leia esse livro. O livro Proverbiando, do pastor Ismael Ribeiro, nosso amigo pastor Ismael, o livro Proverbiando.
Esse livro aqui é sobre o livro de Provérbios, os 31 capítulos do livro de Provérbios. Só que cada capítulo tem as atividades. Então é um livro para você ler em 31 dias, não é um livro para você ler correndo. Vá fazendo um dia de cada vez, cumpra as atividades, você vai ter um resultado incrível na sua vida. Eu tenho esse livro aqui também. Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet, Descubra o Maior Poder do Mundo. E o livro Rumo ao Lugar Desejado, do pastor Tiago Brunet. Esse livro aqui é topíssimo, né? Topíssimo. Eu indiquei esse livro para o Cassiano e para a Jéssica, e os 12 dias para atualizar a sua vida. Irmãos, eles atualizaram tanto, estão tão abençoados, que até vão se mudar. Vão para Santa Catarina. Não vou indicar mais livro agora. Eu quero chamar eles aqui para orar por eles, abençoar a vida deles. Amém. O Senhor deu uma direção para eles nesse tempo. Eles estão se mudando. Estão agora dia 4, se não me engano, indo para a cidade de Tubarão, em Santa Catarina, onde vão estabelecer o negócio deles lá. Eles trabalhavam aqui com a lavagem de carros e estética automotiva. E o Senhor deu a direção, eles vão empreender na cidade de Tubarão. A gente vai sentir saudade de vocês, falta de vocês aqui nos cultos. Então, que Deus abençoe e prospere vocês lá, que sejam muito abençoados. Vamos orar por eles, abençoando a vida deles. A gente sente, irmãos, deles não estarem mais aqui com a gente. Mas ao mesmo tempo a gente fica feliz sabendo que eles estão indo em busca do sonho deles, do projeto de vida deles. E feliz também porque eles não estão saindo por uma rebeldia, não estão saindo por uma rebelião, não estão saindo por motivo de estar chateado, né? Estão saindo por um projeto de tocar a vida, de empreender em outro lugar, em outro estado. Então, que Deus abençoe vocês. Pai, nessa noite especial aqui hoje, eu quero te agradecer por todo o período, todo o tempo que nós convivemos com o Cassiano, com a Jéssica. Deus, esse casal abençoado que o Senhor colocou na nossa igreja. Tenho certeza, Deus, que eles vão estar em outra igreja, talvez em outra cidade, em outro estado, mas o que nos une é muito maior do que uma mudança geográfica. Que o Senhor continue abençoando eles, prospera eles lá, Deus, que eles tenham sucesso nessa jornada que eles estão empreendendo, indo para essa cidade juntamente com toda a sua família. Nós te agradecemos e abençoamos e liberamos eles para ser feliz, para produzir, para conquistar e para prosperar em todas as esferas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. O Senhor abençoe vocês. E vamos, tá? Ficar indicando o livro dá nisso, né, irmãos? Foi. Mas valeu a pena, né? Foi benção. A gente vai se falando aí. É isso? Algum aviso? É isso? Então vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado por você ter vindo. Que Deus te abençoe grandemente. Já nessa próxima semana começa as nossas células. Amém? Sábado que vem, das 5 da tarde às 7 da noite, nós teremos uma reunião com todos os líderes de célula, que é o start das nossas células. Vai ser um tempo muito precioso. E começou. Férias acabou. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado pela tua presença neste lugar, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor conduza cada um deles agora ao seu lar, à sua família, guardados por ti, debaixo da tua bênção poderosa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça agora e sempre. Amém. Deus abençoe. As fichas de inscrição do encontro estão com a Carol ali na livraria, no prédio ao lado. Só pegar com ela. Deus abençoe em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito.